Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal no YouTube. Se você está chegando pela primeira vez, se você já conhece, mas ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal e ajudar a alimentar esse conteúdo aqui do YouTube. E também comente, participe aí dos nossos fóruns de discussão, é sempre bacana ter a opinião de vocês aí. Hoje a gente vai fazer uma análise breve e bastante superficial dos 4 grandes paulistas nesse início de ano, né? Foram 2 meses completos agora com a chegada do mês de março, né? E o fim do mês de fevereiro, nós temos 2 meses completos do ano de 2020. Então são 2 meses para a gente avaliar o primeiro sexto desse ano, de como estão se comportando de forma a evolução de cada equipe, e também uma fotografia de hoje. Então a ideia é a gente ter uma foto do time, como é que está hoje, de cada um dos 4, e um vídeo, analisar como é que tem sido a sequência histórica para chegar até aqui. E para a gente poder projetar quais times, né, quais desses grandes times de São Paulo podem dar mais esperança para o seu torcedor nesse ano de 2020. Uma forma interessante da gente analisar como que tem sido esse ano para esses times são os confrontos entre eles. No Campeonato Paulista nós já tivemos 4 clássicos acontecendo. Desses 4, 3 terminaram em 0 a 0. Mas é interessante pontuar que foram 3 0 a 0 bastante distintos entre eles. O primeiro 0 a 0 que aconteceu foi entre São Paulo e Palmeiras. Na verdade foi Palmeiras e São Paulo, logo no começo do campeonato. E foi um jogo com mando do Palmeiras, mas que o jogo foi em Bragança Paulista. Se eu não me engano, foi Bragança Paulista, né? Foi uma cidade do interior, porque ainda estava tendo a reforma aqui do Allianz Parque para a colocação do gramado sintético, para a implementação do gramado sintético. A equipe do Palmeiras foi superior nesse jogo, mesmo tendo menos posse de bola, e aí já vem uma característica que o Palmeiras tem mostrado ao longo da maioria dos grandes jogos desse ano. É um time que não faz questão de ter posse de bola, mas é um time perigoso nos contra-ataques, é um time que gera bastante perigo ao adversário, tem bons jogadores do meio para frente que podem resolver em poucos passes ali, né? O Palmeiras é um time muito agressivo quando sai para o contra-ataque. O Dudu, para mim, é um jogador muito acima da média. Para mim está entre os 10 melhores jogadores do Brasil tranquilamente, sendo um dos melhores, 2, 3 melhores ali da sua função. Está se adaptando a uma nova função com o Vanderlei Luxemburgo, essa função mais de meia, né? Mais ou menos como aconteceu com o Neymar, que saiu da ponta esquerda e veio para o meio na metade da sua carreira, né? Com o Dudu está acontecendo um processo parecido, dando espaço para outros jogadores jogarem pelas pontas, como o próprio... Ontem jogou o Rony, né? Estreou o atacante Rony. Já jogaram por ali Rafael Veiga, o Luiz Adriano está jogando mais centralizado, às vezes joga Lucas Lima, às vezes joga Zé Rafael, o Zé Rafael pode cair mais para a direita, com o Dudu mais centralizado. Enfim, tem várias formações possíveis para o Palmeiras, mas o fato é que o Dudu tem feito uma função mais centralizada. A equipe do Palmeiras não é uma equipe de posse de bola, mas também me parece uma equipe que evoluiu pouco ao longo desses 2 meses, né? Se você pegar o primeiro jogo do Palmeiras, o primeiro clássico contra o São Paulo, esse 0 a 0, foi muito parecido com a postura do Palmeiras no clássico desse final de semana, nesse outro 0 a 0 que o Palmeiras protagonizou, dessa vez contra a equipe do Santos. Então é um time que, como eu disse, abdica da posse de bola, tem um contra-ataque agressivo, vertical, mas me parece pouco para o nível de elenco que tem o Palmeiras, que é o segundo melhor elenco do Brasil, atrás apenas do Flamengo. E eu acho que existe um certo isolamento do segundo para o terceiro aí. Assim como o Flamengo está bem acima do Palmeiras em nível de elenco, o Palmeiras também está bem acima de qualquer outro time que não seja, evidentemente, o próprio Flamengo. Então acho que o Palmeiras precisava mostrar mais futebol do que está mostrando até agora. O Santos, que foi o adversário do Palmeiras nesse final de semana, nesse outro 0 a 0 aqui, o Santos tem apresentado menos ainda do que o Palmeiras, né? Se o Palmeiras manteve uma linha de filosofia e de jogo em relação aos 2 treinadores do ano passado, Filipão e Mano Menezes, quer dizer, o torcedor do Palmeiras esperava uma mudança, a mudança não aconteceu, e a linha de pensamento, linha de filosofia de jogo é muito parecida com a dos 2 do ano passado. O Santos piorou em relação ao ano passado, e muito, piorou muito.
A diretoria do Santos apostou na fantasia do treinador estrangeiro, nessa mística que se criou e um certo viralatismo também, muito impulsionado pela imprensa brasileira, a respeito de treinadores nacionais versus treinadores estrangeiros, só porque 2 treinadores estrangeiros, num universo de centenas de treinadores estrangeiros que passaram pelo Brasil nos últimos 10 e 15 anos, 2 treinadores deram certo. E aí você já generalizou, já criou-se um símbolo, uma mística em torno do treinador estrangeiro. E a gente está vendo que não é assim. É só ver o que aconteceu com o Dudamel no Atlético Mineiro, é só ver o que está acontecendo com o Gesualdo Ferreira no Santos. Gente, o Gesualdo Ferreira estava aposentado. Estava aposentado em Portugal. Estava mais ou menos fazendo o que o Muricy Ramalho faz aqui, comentarista. Sabe, assim, você apostou nessa mística por quê? A troco de quê? Com que argumento o Santos veio e colocou o Gesualdo Ferreira? O que se sabia de verdade sobre a linha de trabalho do Gesualdo antes de contratar? Então os clubes se blindam. Agora contratar o treinador estrangeiro é uma forma da diretoria se blindar e mostrar que ela ouve a torcida, né? Porque existe, é claro, uma pressão popular por treinadores estrangeiros muito impulsionada por esse burburinho da mídia em cima de Sampaoli e Jorge Jesus. E aí o time vai lá, traz um treinador estrangeiro qualquer, sobre o qual nada de conhecimento existe, nem por parte da direção nem da diretoria, e aí ela se blinda contra protestos potenciais da torcida. Então foi isso que o Santos fez. O Gesualdo não mostrou absolutamente nada até aqui, foi engolido pelo Corinthians de Thiago Nunes no 2-0. Ah, mas o Santos estava com o time alternativo, mas o Corinthians jogou com um a menos o segundo tempo inteiro. O Corinthians jogou 45 minutos de jogo com um jogador a menos. E o Santos não conseguiu sequer chutar no gol do Corinthians. Né? Foi um chute a gol. Pô, ficou 45 minutos com o jogador a mais, não conseguiu chutar no gol. E assim, nada evoluiu em relação a isso, mesmo com o retorno dos jogadores mais calejados, né? Como ontem voltou Soteldo, não ontem, né? Mas ontem jogou Soteldo, e o Soteldo nada fez, nada produziu pelo Santos, porque o time é ruim, é mal organizado, é mal treinado. Então não dá para apostar nesses treinadores estrangeiros que ninguém conhece, né? Gesualdo deve cair em breve, na minha opinião, do Santos, e não mostrou absolutamente nada até agora. No Corinthians, nós temos uma situação delicada, porque o desempenho e o resultado do time não estão se refletindo, não estão se conversando. O Thiago Nunes mostrou um bom trabalho tático até aqui, fez grandes exibições, eu destaco a exibição contra o Santos nesse 2-0, que foi uma exibição categórica, foi uma vitória muito, muito expressiva do Corinthians. O 4-1 contra o Botafogo foi uma excelente atuação do time também. E o próprio jogo contra o Guarani do Paraguai, aqui em São Paulo, 2-1, naquela fatídica eliminação, o Corinthians também fez uma excelente partida. E nesse clássico contra o Santos especificamente, o time se comportou perfeitamente, de forma de almanaque, assim, o time do Corinthians. E o time claramente progrediu em termos de nível de jogo em relação ao ano passado. Né? O Corinthians cria muito mais, tem muito mais repertório, sofre um pouco mais na defesa. O problema é que os goleiros do Corinthians não estão trabalhando. Né? Os goleiros quase sempre acabam o jogo, o goleiro do outro time foi o melhor do jogo e o goleiro do Corinthians não fez nenhuma defesa. Então é um pouco de falta de sorte, um pouco de ajuste defensivo que o Thiago já está trabalhando. Esse time do Corinthians promete, vai engrenar. O técnico é bom, o time titular do Corinthians é muito bom. Os reservas não são nada bons, então a torcida tem que ficar preocupada sim quando o time não tiver um titular, porque a reposição não será à altura, mas o ano do Corinthians pode ser muito bom, porque o time mostra alternativas de jogo. O São Paulo também evoluiu em relação ao ano passado. O primeiro clássico do São Paulo foi esse 0-0 contra o Palmeiras. A equipe jogou muito mal. O São Paulo foi aquele velho São Paulo de posse de bola inofensiva, inoperante, com um controle falso do meio campo, né? Porque é o controle do meio campo que não agride o time adversário, e tomando toda hora a bola nas costas e contra-ataque do Palmeiras. Deu sorte o São Paulo naquela oportunidade de não perder a partida. Já contra o Corinthians, a equipe mostrou uma clara evolução. Aliás, São Paulo e Corinthians, para mim, foi o melhor jogo do campeonato, apesar desse 0-0, porque os dois goleiros foram os melhores jogadores em campo, especialmente o goleiro do São Paulo, que fez 2 defesas espetaculares, além de um gol perdido inacreditável pelo Bocelli, que ele jogou para fora a cabeçada. O goleiro do Corinthians também fez boas defesas, o jogo foi aberto, foi um jogo franco e muito estudado, né? É outro nível de jogo. Você assistiu o 0-0 Corinthians e São Paulo e assistiu o 0-0 Santos e Palmeiras, parecia que ontem você estava vendo um jogo de várzea, né? Porque os times abertos,
no final do jogo. O jogo inteiro ninguém fez nada. Os últimos 15 minutos os dois times se abriram. O Palmeiras pegava contra-ataque, o Dudu sozinho toda hora nas costas da marcação dos volantes do Santos. Nunca vi um negócio desse. Você deixar o principal jogador do time sozinho toda hora, por 4, 5 contra-ataques seguidos, é que o Palmeiras não teve muita eficácia na hora de fazer os gols. Mas merecia até a vitória de ontem. E o Santos também, a mesma coisa, pegando toda hora contra-ataque na zaga do Palmeiras, mas não conseguiu concluir tanto a gol. Mas outro nível de jogo, né? Você vê que os times precisaram pensar muito mais no jogo São Paulo e Corinthians e ter muito mais jogada trabalhada, coordenada, passe, infiltração, repertório, né, do que no jogo de ontem. O São Paulo evoluiu muito nos últimos 15 dias, 30 dias que sejam, né? O São Paulo ontem já fez um grande jogo no primeiro tempo contra a Ponte Preta, já havia feito um grande jogo contra o Oeste antes, e o São Paulo tem mostrado, é o time desses todos aqui, dos grandes paulistas, que tem mostrado o maior potencial de evolução. Está numa linha crescente, clara, o São Paulo, né? O Corinthians ele oscila, e o Palmeiras se manteve, e o Santos regrediu. Então, dos times de São Paulo, quem dá mais esperança para o seu torcedor hoje, por incrível que pareça, é o São Paulo do Fernando Diniz. É inegável isso. Pelo futebol apresentado, que combina com uma certa linha de evolução, né? E o Corinthians, para mim, vem atrás. Por mais que o Corinthians esteja com grandes dificuldades para se classificar no Paulistão, o Paulistão é um torneio que não importa, gente. Paulistão é pré-temporada. A gente, torcedor, precisa colocar isso na cabeça, né? O Corinthians está numa linha de evolução também e logo os resultados inevitavelmente virão, porque o trabalho é bem feito e o time tem repertório. O Palmeiras é uma incógnita ainda, porque em termos de estilo de jogo se manteve. E o que foi ano passado foi um fracasso em termos de resultado e de desempenho, porque o time não ganhou nada e não convenceu a torcida de que aquele era o modelo de jogo ideal. E o Santos já dará adeus a mais uma farsa de treinador estrangeiro que desembarca no Brasil no embalo de 2 nomes, apenas 2 no universo de centenas que fizeram sucesso por aqui. É isso então, nos vemos no próximo vídeo, grande abraço.